folha. Que isso, hein, Kemily? Estamos fazendo um passeio, hein? Então, vamos, crianças. Então, ó, antes de a gente começar o nosso assunto de hoje, nós iremos fazer a correção da semana passada, da atividade da semana passada, tá? E aí, foi como atividade semana passada, a página 312 e 313. Pega aí o livro, que eu vou apresentar a página para vocês, para a gente poder fazer a correção, tá? Então, na 312, 313, ainda é sobre a ditadura militar, que nós encerramos semana passada, né, com um trecho da música de Elis Regina, né, onde ela faz essa crítica à censura, à perseguição nas ruas, né, a música como... Pena que Joana não está aqui, né? Foi Joana que falou que nem imaginava que essa música fazia parte desse momento? Foi ela mesmo. Mas vamos lá, vamos para a correção, tá? Então, ó, vou apresentar aqui a página. Deixa eu caçar aqui aonde está a nossa... Aqui, achei. Então, ó, a primeira página que foi para ser realizada, para ser respondida, é a página 302, né? 312, perdão. O primeiro número aí é o número 5. Deixa eu colocar aqui nele, ó. É o seguinte, hein? Explique a importância do caso Herzog para o fortalecimento das mobilizações contra a ditadura civil-militar. Esse homem, o Vladimir, tá? Ele foi um repórter que foi assassinado, tá? Ele era um jornalista que foi assassinado nesse período da ditadura militar. Então, vamos ver ali qual foi a importância desse caso. Então, olha só. O assassinato do jornalista Vladimir por agentes da ditadura causou grande comoção nacional. Uma semana após a sua morte, foi realizada uma missa em sua homenagem na Catedral da Sé, na cidade de São Paulo. Uma multidão de cerca de 8.000 pessoas compareceu ao evento, constituindo uma importante manifestação contra a ditadura naquele momento. Dessa maneira, a morte do jornalista motivou ainda mais uma parte da população brasileira a se posicionar contra a opressão do governo, fazendo crescer as manifestações que exigiam o retorno da democracia no país. Professora, eu não coloquei tudo, tá? Eu coloquei uma parte. Então, se você colocou, por exemplo, essa parte aqui, ó, você faz uma introdução, tá? Ó, rapidinho. O assassinato do jornalista Vladimir por agente da ditadura causou grande comoção nacional. Agora, outra parte que é extremamente importante é essa aqui, ó. A morte do jornalista motivou ainda mais parte da população brasileira a se posicionar contra a opressão do governo, fazendo crescer as manifestações que exigiam o retorno da democracia no país. Eu não coloquei tudo bem, mas o que é fundamental ter aí na minha resposta são esses pedaços aqui que eu grifei embaixo, tá? Isso não pode faltar. Alguém botou algo diferente? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí para mim. Tudo tranquilo? Então, tá bom. Quem não respondeu? Caramba, professora, eu esqueci de fazer a atividade. Coloque aí a resposta, tá? Por favor. Não deixe em branco. Coloca aí direitinho, faz aí. Para a gente passar para o número 6, que é o ligue as frases. Foi aí? Posso ir para o número 6? Posso, crianças? Pode sim.
Vamos lá para o número 6. Rapidinho, Paula, um minuto, só para eu terminar de pesquisar. É só falar que eu espero, tá, criança? Não tem problema nenhum, não. A gente espera. E tio Gil deve liberar a entrada. Rapidinho, deixa eu ver se eu consigo ver esse tio Gil aqui. Oi, Marcos Vinícius. Ai, meu Deus, estamos fazendo a correção, tá? Oi, Gabi. Estamos fazendo a correção, ó. Estamos na primeira questão. Página 312, número 5, tá? O que eu grifei aí é o que tem que estar na resposta de vocês. Se você botou algo diferente, mas parecido, né, com o que está grifado embaixo de verde, tudo bem, não precisa apagar, tá? Se você colocou algo que não tem nada a ver, aí seria bacana trocar a resposta. Se você quiser tirar dúvida, né, falar sua resposta, também pode, tá bom? Então, ó, a correção da 312, número 5. Rapidinho aí, botem a resposta, por favor, no livro, conferem a resposta de vocês, para a gente poder continuar. Podemos aí para o número 6? Peraí, rapidinho, Paula. Acabei. Boa. Mais alguém copiando? Vou passar então, tá? Número 5. O número 5 é um ligue. Deixa eu diminuir ele um pouquinho.
Já sei, ele não dá. Oh, Jesus. Ih, assim ficou pequeno demais. Ah, caramba, o que eu fiz, gente? Vamos aí, crianças. Vamos aí que eu sempre faço um M. Aí. Vou ter que falar essa primeira parte aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, então. Peraí. Ó, essa primeira parte tá certinho, vai ficar tranquilo. Então, olha só. Aqui tá assim, tá? Ligue as frases que se completam de maneira correta. O chamado milagre econômico ocorreu entre os anos de 1968 e 1973, período em que a economia brasileira alcançou um grande crescimento, tendo como base investimentos do governo e a abertura ao capital internacional. Esse nome, né, milagre econômico, foi o período em que a economia do Brasil cresceu e a inflação ela deu uma estabilizada, tá? A construção da usina hidrelétrica de Itaipu destruiu as sete quedas, consideradas o maior conjunto de cachoeiras em volume de água do mundo. Com o mandato do general Geisel, teve início um processo de abertura política que, segundo o próprio general, deveria ocorrer de maneira lenta, gradual e segura, que é o que eu falei para vocês, né? Geisel, ele falava aí que iria fazer uma abertura política, só que deveria ser feita de forma lenta, gradual e segura. Então, olha como ficou ligado, esses 6 primeiros quadradinhos. Vamos para outra parte, hein? A outra parte está assim. A abertura política da ditadura civil-militar ocorreu de maneira irregular, havendo diversos momentos de retrocesso e endurecimento do regime. Então, não aconteceu logo assim, né, de imediato. Não, ela teve idas e vindas, tá? A política econômica adotada pelo governo durante a ditadura civil-militar promoveu uma grande desvalorização dos salários no Brasil. A perda de espaço no parlamento após as eleições de 1974 provocou a reação de militares que recorreram à violência, perseguindo os possíveis responsáveis pelo sucesso do MDB nas eleições. Lembrando, né, que essa forma da abertura política de forma lenta e gradual, ela foi aí tendo uma abertura partidária também, tá? Lá no governo de Figueiredo, que foi aí o governo que teve início em 1970, tá? Ele deu fim aí o ato institucional número 2, realizando dessa forma a volta do multipartidarismo, tá? Porque até então a ditadura militar só suspendeu os partidos políticos, só ficou sendo bipartidarismo, tá? E aí, em 70, nós já tínhamos de volta aí, até em 74, que é, no caso, a frase que está aí, nós já tínhamos aí de volta vários partidos políticos, tá bom? Então, olhem aí direitinho. Confere aí. Oi? Posso ir para outra página? Tá bom, a gente espera. Quer que eu diminua para poder ver certinho todos eles? Seria melhor. Né? Deixa eu diminuir, peraí. Fica bem pequenininho, mas... Peraí, calma aí, tem que ver a coisa certa. Pior que diminui pra caramba. Aumenta, caramba, aumenta muito. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí tá bom, dá para entender. Dá para entender? Ah, então tá. Dá. Ah, então tá bom. Eu fico preocupada isso, de vocês entenderem, porque eu acho que o celular fica tão pequenininho.
Foi aí? Podemos? Pode ser, pode ser. Agora vamos aqui para a página 313, tá? A página 313 é um retomando aí um assunto, e é como se fosse aí, né, uma revisãozinha, né, dos pontos, alguns pontos aí importantes sobre a ditadura. Então, olha só. Nós temos as palavras democracia, ditadura, reforma agrária, resistência, repressão, censura, que nós iremos colocar no lugar correto, tá? Então, olha. Vamos aí. Foi tudo não, deixa eu diminuir um bocadinho. Oh, caramba, ao invés de diminuir, aumentei. Pronto, agora foi. Não, ainda não foi tudo não, peraí. Pronto. Aí tá assim, ó. Com o fim do Estado Novo, teve início um período de democracia no Brasil, ou seja, um período em que as pessoas podiam se expressar e escolher seus representantes políticos por meio do voto. Lembrando que esse período aí do Estado Novo foi lá atrás, né, no governo de Getúlio Vargas, tá bom? No segundo governo dele. Por meio da censura, um governo pode proibir as pessoas de se expressarem livremente e controlar as informações e ideias que os meios de comunicação divulgam, como ocorreu no Brasil durante a ditadura militar. Então, olha só, aqui está falando o seguinte, né, sobre a censura, que a censura tirou a liberdade. Nós vimos isso, né, nos depoimentos das personalidades que eu passei para vocês há 2 semanas atrás. A reforma agrária é a reorganização da estrutura agrária de um país com o objetivo de redistribuir as propriedades rurais para assim melhorar o aproveitamento da terra e fazer justiça social. Em 1964, teve início no Brasil uma ditadura civil-militar. Chamamos resistência um movimento que não submete às imposições do governo autoritário, não se submete. A repressão é um recurso constantemente utilizado por governos autoritários para enfraquecer seus opositores. Então, ajeitem aí, por favor, tudo direitinho. Completem aí certinho. Podemos? Podemos aí continuar. Completaram aí? Pode. Então, tá bom. Vou saindo, hein? Deixa eu... Agora a senhora pode aumentar. Agora a senhora pode aumentar a tela. Faço o quê? Aumentar a tela do livro. Ah, você ainda estava vendo que é... Não. Era que tava abaixo, assim, tava pequeno. Ah, tá. Então, já até apaguei lá. Então, ó, olha só. Aí, agora, nós vamos para o nosso assunto, né, que é aí a volta da democracia no Brasil pós 21 anos de ditadura militar, né? Nós vimos aí que nós tínhamos o presidente Geisel, né, que fazia aí a abertura, né, que fez a abertura, né, que defendia a abertura lenta, gradual e segura. Depois do Geisel, nós tivemos o Figueiredo, né, que deu continuidade aí a essa abertura política ao Brasil, né, ele deu fim aí o Ato Institucional número 2, voltou aí o multipartidarismo, ele anistiou
né, os presos políticos, aqueles que fizeram movimentos ou algo contra o governo. Nesse governo do Figueiredo, nós tivemos um movimento de diretas já, né, reivindicando a eleição para presidente da República. A emenda Dante de Oliveira, que fazia a defesa da volta da eleição para presidente da República, não foi aprovada naquele momento, tá? Mas foi uma pressão aí para essa volta das eleições. Mas ocorreu o seguinte, né, uma eleição indireta para presidente. E aí quem venceu foi aí o Tancredo Neves, que não era um militar, né, que era democrático. Ele vence as eleições e um pouco antes dele assumir a cadeira de presidente, ele veio a falecer, né? E aí quem assumiu o seu lugar foi o Sarney. Então, eu separei aqui um videozinho, o telecurso, falando sobre, tá, esse movimento de redemocratização, mostrando a imagem da Diretas Já, né, que foi um movimento que fazia a reivindicação da volta da eleição para presidente da República, e também falando sobre aí Pedro Neves, tá? E aí a subida aí a cadeira de presidente do Sarney. Ele, inclusive, vai falar até um pouquinho mais sobre outros presidentes, tá? Então, olha só, eu vou iniciar logo agora, porque qualquer coisa não der tempo, a gente termina na próxima aula também a apresentação do vídeo. Então, ó, prestem atenção, tá? Tem coisas aí no telecurso que eu utilizei na prova de vocês, tá bom? Então, fiquem atentos. Rapidinho. Não é esse aqui, é esse aqui. Tá todo mundo vendo aí? Eu vou aumentar. Sim ou não? Dá para ver se tiver muito alto, me avisa, tá, gente? Vou só pular aqui uns pedaços, porque senão ele fala um montaréu de coisa e... Ah, meu Deus. Pronto, aí a gente já... Então, vamos lá, hein? Ao longo da história, homens e mulheres lutaram para conquistar liberdade e democracia. Afinal, o exercício da cidadania depende de um governo que represente os desejos da população. No Brasil, a democracia é uma conquista recente. Mas o que é preciso para se construir um país democrático? Na teleaula de hoje, você vai conhecer melhor o caminho que o Brasil percorreu para chegar à democracia. Vai entender o que foi o movimento das Diretas Já. E vai saber o que são as ações afirmativas. Olha isso! Quase todo mundo confirmou presença. Ai, eu tô super animada com essa reunião dos moradores da nossa rua. E bem aqui na nossa casa. Tá quase na hora, tia. Licença que eu preciso terminar de arrumar. Agora vem cá, o que vai acontecer nessa reunião? Vamos tratar de assuntos de interesse de todos. Coleta de lixo, segurança e a instalação de uma telesala. Vamos também votar para saber quem vai ser o novo representante da nossa rua. Nossa, nessa rua todo mundo participa mesmo, né? O nome disso é democracia. No Brasil, a década de 80 foi um momento decisivo para a consolidação da democracia. Mas ninguém saiu votando para presidente logo de cara, não. Você já votou para presidente da República? Já. Já? Sim, já votei. Hoje em dia, todo cidadão brasileiro pode votar para presidente, mas esse direito não existiu sempre no Brasil. Foi uma conquista de muita luta. Na campanha, que foi chamada de Diretas Já, multidões exigiam o direito de escolher diretamente o sucessor do presidente Figueiredo. Tia, você ainda tem sua camiseta das Diretas Já? Claro, foi uma campanha histórica, um movimento pacífico. Todos queriam acabar de vez com o regime militar. Como, tia? Elegendo um presidente civil através do voto direto. O povo saiu às ruas, vestindo amarelo, e todos cantavam: 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil.
Queremos eleger o presidente do Brasil! Mas mesmo com a pressão popular, a emenda que estabelecia a realização de eleições diretas para presidente não foi aprovada no Congresso Nacional. O governo militar tinha muitos aliados e o Congresso ficou dividido. Mesmo sem as diretas, a oposição aproveitou para lançar um candidato com chances reais no colégio eleitoral. Tancredo Neves era governador de Minas Gerais, um político com muita habilidade e perfil moderado. Um acordo político foi costurado com a ala mais conservadora, anteriormente ligada ao governo militar. O senador José Sarney foi indicado a vice na chapa de Tancredo. E a vitória de Tancredo Neves colocou um ponto final na sucessão de governos militares. Depois de 20 anos, um civil chegava ao poder, dando início ao que o próprio Tancredo Neves chamou de Nova República. Mas aconteceu uma coisa que ninguém esperava, Luísa. Tancredo Neves ficou doente e morreu antes de assumir a presidência. Nossa, que triste, tia. Bota tristeza nisso. Olha, a morte de Tancredo Neves foi um choque para um povo que lutou e esperou tanto pela democracia. Mas e aí, o que aconteceu? O vice-presidente José Sarney tomou posse. E o governo dele, como foi? A inflação foi um dos maiores desafios econômicos no governo do presidente Sarney. Na área econômica, o governo José Sarney se caracterizou pela instabilidade. No início do seu mandato, a inflação chegou a 224%. A diminuição do poder de compra era cada vez maior. No início dessa frágil democracia, traumatizada pela morte de Tancredo, ainda vigorava a legislação autoritária do período militar. O país precisava de uma nova Constituição. Você sabe o que é uma Constituição? A Constituição define as normas de um país, define todas as condutas que um cidadão pode ou não ter. Constituição é algo que serve para mostrar que há uma democracia, que todos têm o direito de poder participar, votar. A Constituição são as leis que regem o país. É uma lei maior para legislar as outras leis. Uma Constituição trata de todas as regras que orientam a vida em sociedade, seja no setor econômico, político, educacional ou social. Em 1985, foi eleita uma Assembleia Constituinte. A missão dela era elaborar uma nova Constituição brasileira. É isso aí. Educadores, estudantes, empresários, sindicalistas, fazendeiros, líderes religiosos e vários setores da população brasileira se dirigiram ao Congresso Nacional. Cada segmento queria fazer valer seus pontos de vista na elaboração do conjunto de leis. Até que, por fim, no dia 5 de outubro de 1988, o deputado Ulisses Guimarães saudou a promulgação da nova Constituição brasileira. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Uma Constituição que trazia avanços nos direitos individuais e sociais. Depois de um período marcado por práticas autoritárias, esse novo conjunto de leis apontava princípios para a defesa de liberdade e dos direitos individuais. O racismo, por exemplo, passou a ser crime. Um crime que nunca prescreve e é inafiançável. E tem mais, a nova Constituição também ampliou os direitos políticos de todos os cidadãos. Analfabetos e jovens, a partir dos 16 anos, também conquistaram o direito ao voto. Tia, quando é que finalmente o povo brasileiro começou a votar para presidente? Em 1989. Surgiram diversos partidos e candidatos. Foi um momento importante para a afirmação do Estado democrático no Brasil. No final da primeira campanha eleitoral, com voto direto e livre do povo, a vitória nas urnas foi de Fernando Collor de Mello. Mas, pelo que eu sei, esse governo não acabou bem. Nas promessas de campanha, o novo presidente prometeu modernizar o país e ajudar os mais pobres. Mas, de cara, tomou medidas muito impopulares. Em 1989, logo após a sua posse, ele saiu com um plano muito controvertido posteriormente, que foi o congelamento da poupança e dos depósitos em conta corrente para debelar uma inflação que, à época, se aproximava de 100% ao mês. Os resultados foram precários porque, antes de sair, ele teve que fazer o plano Collor 2, porque a inflação tinha voltado. Mas mais importante do que tudo isso foi a contribuição do presidente Fernando Collor de Mello na abertura da economia brasileira.
tarifa é o imposto que o país cobra para permitir a importação de produtos. O Brasil era uma economia fechada, portanto, esse imposto era elevadíssimo, era 52% em média, e foi reduzido em média para 14%. Isso obrigou a empresa brasileira a se tornar muito mais competitiva para poder fazer face à competição dos produtos importados. No meio do mandato do presidente Collor, o governo foi acusado de consentir no desvio de uma imensa quantidade de dinheiro público. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, revelou um esquema de tráfico de influência operado por Paulo César Farias, o homem de confiança do presidente. A CPI chamou a atenção de todo o país e, juntamente com os movimentos de rua e os setores organizados, realizou o primeiro processo de afastamento de um presidente na história do Brasil. Os caras pintadas tiveram grande participação na campanha pelo afastamento do presidente Fernando Collor de Mello. Ai, tia, eu acho que eu não sairia por aí com a cara toda pintada desse jeito. Ah, sairia sim. Os estudantes se envolveram, como há muito não se envolviam, na campanha pela moralização política. Pintaram os rostos de verde e amarelo e participaram das manifestações. E deu resultado, tia? Ora, se deu! No segundo semestre de 1992, o presidente Collor sofreu um impeachment, ou seja, foi impedido de permanecer no cargo. As instituições democráticas já estavam em pleno funcionamento. E aí, tia, o que aconteceu? Seguiu-se a Constituição. Assumiu o governo o vice-presidente, Itamar Franco. Puxa, um vice de novo? O agora presidente Itamar Franco conduziu o país até as eleições diretas de 1994. No governo dele, a inflação foi controlada através do Plano Real. A moeda brasileira foi equiparada ao dólar. Houve aumento da taxa de juros e privatização de empresas estatais. Tudo sob o comando do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que na eleição seguinte seria eleito presidente. A dificuldade para aprovar projetos fez com que o governo de Fernando Henrique Cardoso fizesse acordos com políticos conservadores do Congresso. Por causa desses acordos, várias emendas constitucionais foram aprovadas, entre elas a emenda da reeleição. Na área econômica, o Plano Real manteve a inflação sob controle. Em primeiro lugar, o governo Fernando Henrique teve a responsabilidade de estabilizar o Estado democrático que tinha sido construído pela Constituição de 88. A democracia no Brasil só se consolidou quando o Estado conseguiu estabilizar as suas bases materiais e dar estabilidade à moeda. A outra inovação foi refazer a relação entre o Estado e a economia. O Estado deixou de intervir diretamente na economia e passou a regular apenas a atividade econômica. Em 2002, na sua quarta tentativa, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. O governo Lula manteve as bases econômicas dos governos anteriores, mas foi além. Aprimorou a política econômica e criou uma agenda de políticas sociais integradas e sustentáveis. Também expandiu as fronteiras na política externa e nas relações comerciais. Então, acho que é um conjunto de aspectos políticos, culturais e sociais que dão a natureza democrática do governo Lula. Pela primeira vez, diminuiu o grau de desigualdade no Brasil. Pela primeira vez, a maioria da população não está nas classes mais pobres, chamada classe D e E, mas está na classe C. Processo de redistribuição de renda a partir do conjunto de políticas sociais. Só isso já daria um caráter social, democratização social, que nenhum outro governo anterior teve no Brasil. Em segundo lugar, as políticas culturais. A própria população mais pobre, mas que tem sua própria identidade, tem conseguido expressar culturalmente suas identidades, suas produções culturais e trocar entre si. Em terceiro lugar, a política internacional. Privilegiar as relações com o sul do mundo, que somos a maioria do mundo. Com isso, o Brasil tem conseguido incentivar os processos de integração regional, o desenvolvimento do Mercosul, a organização do Banco do Sul, a organização do gasoduto continental, em que o gás vai ser um gás para a América do Sul, e a aliança com os países emergentes mais importantes do mundo hoje. China, Índia, África do Sul e assim por diante. Puxa, tia, como a Constituição de 1988 mudou a cara do Brasil, né? Ah, mudou mesmo. O país se redemocratizou. E ao exercer a democracia,
Muitos cidadãos brasileiros começaram a colher o fruto de suas lutas. Que tipo de lutas? Contra o preconceito, por exemplo. Construir a igualdade em sociedades compostas por muitos grupos diferenciados é um desafio para todas as nações democráticas. A partir das lutas dos negros norte-americanos, foi desenvolvida a teoria das ações afirmativas. São ações que buscam o reconhecimento da existência de discriminações históricas. As ações reconhecem a discriminação e formulam leis destinadas a promover a igualdade e o respeito à diversidade. Com a adoção de ações afirmativas, o Brasil começou a produzir bons resultados contra as discriminações. Os índios estão deixando de ser vistos como seres exóticos e começam a conquistar sua cidadania. O mesmo aconteceu com centenas de populações negras que vivem em comunidades remanescentes de quilombos. Desde a promulgação da Constituição, elas vêm conquistando o direito de uso das terras que tradicionalmente sempre ocuparam. Algumas universidades públicas decidiram adotar o sistema de cotas para o ingresso de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso à formação superior. Leis trabalhistas foram criadas para proteger a maternidade. Apesar de ainda termos muito trabalho pela frente, é importante notar que muita coisa mudou mesmo desde a promulgação da Constituição de 1988. E para reforçar quanta coisa rolou no Brasil nesses últimos anos, é hora de você ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a campanha Diretas Já teve um papel muito importante na redemocratização do Brasil. Acompanhou como foram os governos brasileiros eleitos depois da Constituição de 1988. Conheceu alguns avanços dos direitos civis de vários grupos sociais. Percebeu que mesmo com a evolução das últimas décadas, a construção de uma nação cada vez mais democrática ainda está em andamento e depende da participação de cada um dos cidadãos brasileiros. A década de 90 foi de aprendizado, de sonho e de lutas. Com muitas dificuldades, caminhamos rumo a um Brasil melhor. A sociedade democrática de hoje é o fruto da cooperação existente numa sociedade organizada. Uma organização que depende da ação de todos nós. Então, podemos começar a nossa reunião? Bem, crianças, aí vocês viram, né, que esse telecurso, esse videoaula, ele parou no governo do Lula, né? Falou a respeito, só que, claro, de lá para cá já muita coisa aconteceu. Então, quando eu for apresentar os slides para vocês, eu vou dar continuação à explicação desses governos pós-ditadura e também vou falar um pouquinho sobre essa Constituição, tá, promulgada em 1988, tá bom? Então, ó, na nossa segunda aula, a gente continua esse assunto, hein? Não deixem aí de voltar,